Suicide! Bem-vindos ao fim do mundo de novo. Muito bem. Não era pra você rir, caramba. Era pra você ficar com atenção. Agora fui eu que estraguei, né? Foi. Então, vamos fazer de novo. Bem-vindos ao fim do mundo. Ok. Ok, gente. Apocalipse Girl e Edson. Hoje. Detalhe. O quadrinho que vamos falar é uma das coisas que muita gente tem medo que aconteça e vai acontecer um dia. Pelo menos os geógrafos dizem que vai. Eles juram. Juram que vai acontecer. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Quando? E o Libermejo, Libermejo, que é, e o Matt Hollingworth, eu nem existe falando desse cara, velho, Hollingworth, tá, Hollingworth, fizeram um quadrinho que ele tem algumas coisas muito legais e outras meio estranhas. Começa com aquele. Não, gente, é um clássico dos filmes. Eu vou falar logo, né, gente? Porque é um clássico dos filmes destruir Los Angeles. Los Angeles, assim, se existe uma cidade que já foi destruída em todo filme hollywoodiano, chama-se Los Angeles. Às vezes o filme não passa em Los Angeles, mas eles mostram uma cena de Los Angeles. Sabe uma coisa que me lembrou muito? Gente, se eu errar o nome do filme, desculpa, depois a gente até dar uma olhadinha. Eu não sei se é Fogo de Nova York ou Fogo de Los Angeles, em que o cara tem que salvar alguém e a cidade é toda destruída, com Teve agora gangues. esse com The Rock. Ah, não, você tá falando de outro. É dos anos 80. Não. Cidade toda destruída, comandada por gangues, e o cara tem que entrar na cidade, salvar alguém, salvar uma informação, alguma coisa assim, sair de lá. Vou chutar que seja Los Angeles, porque normalmente em Nova York eles não fazem esse tipo de filme. Eu não sei se é Los Angeles Você pode observar que Nova York não costuma eles mostrarem, tipo, Nova York pós-apocalíptica. Normalmente é Los Angeles. A não ser com George Romero. Não, mas George Romero é o rei. Pois é. Ele pode fazer isso. Era o rei. Ele era o rei. Ele podia fazer isso. E ele conseguiu fazer muito bem. Diga-se de passagem, já falamos aqui sobre isso. E o legal desse quadrinho, Suicidas, volume 1, vamos ficar no volume 1, é que ele pega... Eu não gosto da premissa que a IGN coloca. Gladiador encontra Mad Max. Não. Mad Max, eu até diria que tem uma coisa de Mad Max, mas assim... A ideia do gladiador só por causa da porradaria? Também... Eu acho que por causa da questão do arena. Circo, da arena. Mas eu não concordaria, não. Também não. Bom, depende. Não. Cara, olha, se você forçar a barra, pode. Se você forçar a barra... Mas você tem que forçar a barra. Pra demais. E é interessante isso. Já começa pelo nome. Eu gosto de brincar muito com os meus alunos, às vezes. Eu estou falando muito de aluno com você, nos últimos programas, não sei porquê. Mas uma coisa que eu gosto de brincar muito com os meus alunos é a seguinte. O nome de algumas cidades nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, aos poucos, ele foi sendo comprado. Uhum. Os Estados Unidos foi comprando áreas, ou ganhando áreas em guerras, ou em disputas. Mas eles mantiveram os nomes originais das cidades. Sim. Então você tem Las Vegas, você tem Los Angeles e, por exemplo, Mississippi, né, aquela estrutura ali do sul. Muitas cidades vêm de nome franceses, né? Uhum. E aí eu gosto muito de brincar com isso, né? E o quadrinho se passa em Los Angeles pós-destruída, pós-apocalipse. E se Los Angeles está destruída, vamos mudar de nome também. E agora ela é New Angeles. New Angeles. Novos Anjos. Novos Anjos. Então agora a gente vai ver uma cidade com Novos Anjos. Sim. Eu gosto muito da... Eu sempre começo falando da capa, né? Sim. Mas é bom, é normal, né? Tipo, é a primeira coisa que a gente vê no quadrinho, né? Tipo, Cara... E a capa te entrega muita coisa, mas... Você não consegue sentir, por exemplo...
aí é uma crítica, assim, é uma capa muito bonita, muito bem construída, mas você não consegue sentir o clima, sabe, dos personagens. Não o clima da cidade a capa mostra. Sim. Mas o clima das pessoas, você não consegue sentir a personalidade. A gente até comentou antigamente, alguns programas atrás, sobre Lumberjanes, que a capa mostrava a personalidade de cada personagem. Uhum. Aqui não acontece isso. Aí você sabe, você identifica algumas coisas. Né? Mas é uma pincelada meio caótica. É, aquela coisa que te joga, como se fosse uma... eu vejo muito com uma tela de Pollock. Ele pega a tinta... que pessoa chique, Ju. Ele pega a tinta, joga na tela... E o que saiu, saiu. E o que saiu, saiu e... É bonita, é interessante, mostra muito sobre o clima da história. Então, assim, se a gente for... Eu acho que eles focaram nessa capa de mostrar a questão da história. Uma questão de uma história pós-apocalíptica. Tem o nosso personagem principal, que vai ser o centro de toda essa primeira edição de Suicidas. Tem um nome extremamente chamativo que você entende. Posso te dizer por experiência própria que você pode terminar o quadrinho sem entender o porquê do nome, Suicidas. O Edson que me explicou, porque eu perguntei pra ele. Edson, eu não entendi porque eles são suicidas. E aí o Edson me explicou, vocês terão que ler pra entender. Mas é bem interessante, assim, eu gostei da capa, mas ela não foi uma capa que me cativou. Não é igual Lumberjanes ou outros quadrinhos como os da MSP Graphic que te cativam de cara. A capa já te chama a atenção, né? Mas o nome te dá uma curiosidade tremenda. O nome dá, né? O nome dá. E assim, eu peguei esse quadrinho por conta do Liber Merro, porque ele é desenhista. Sim. E ele trabalha aqui como escritor. Ele sai da zona de conforto dele. Ele é desenhista, então ele já fez alguns trabalhos legais. E aí quando eu vi ele como escritor, aí vai... E quem que foi o desenhista desse? Matt. Eu não olhei. Aliás, desculpa, o Liber Merro fez arte, roteiro, e o Matt Hollingsworth fez as cores. Então, ele fez as duas coisas. E quando eu vi o nome dele, só pela arte, já me chamou a atenção. Desculpa, gente, mas eu esqueci, ele faz os dois. Tá. Não, então, e a arte tá linda, cara. A arte é linda, a arte do Liber Merro é maravilhosa. Ao longo dos quadrinhos, nossa, eu achei muito interessante porque ele trabalha muito a questão de cores, a paleta de cores que ele escolheu é muito apocalíptica. Sim. Porque podia ter caído para uma outra questão, mas realmente não. Ele dá esse ar apocalíptico, ele dá esse ar de uma cidade nova que foi construída sobre escombros. Então, assim, eu achei que foi, em termos de arte, está muito bom. E quando eu brinquei logo no começo, que eu falei da ideia de que a Los Angeles é muito vista, porque tem a famosa falha de San Andreas. Teve até agora um filme com o The Rock. The Rock, né? Cara, filme triste. Não, o filme é horrível, mas o filme estranho. Não, peraí. O filme não é horrível. Acho que o nome é Falha de San Andreas, o filme em inglês. No Brasil ele veio como Terremoto. E assim, eu vi o filme rindo. Olha, tem umas apelações daquele filme. Desculpa, a gente vai falar de filme agora rapidinho, mas foi aquele filme que eu vi rindo. Assim, tipo, ele é piloto de helicóptero. Ele é super piloto. Ele é piloto de helicóptero, ele pilota avião, ele pilota lancha, barco, jet ski, moto. Mas, gente, ele é o The Rock. Né? Ele é o The Rock, gente. É aquele filme que você vai rir. Não, o filme tem uns momentos legais, mas é aquele típico filme que não acrescentou nada da tua vida. Acrescentou. O quê? Mais uma vez ela foi destruída. Los Angeles foi destruída pelo terremoto. Milésima vez. Não, eu lembro que teve um filme, O Dia Depois de Amanhã, nem se passava em Los Angeles, e eles fizeram questão de mostrar Los Angeles sendo destruída, minha gente. Foi uma coisa incrível, era Washington e Nova York. E em algum momento no meio do filme eles tiveram que mostrar Los Angeles sendo destruída. Então, assim,
cara, Los Angeles, ela vai ser destruída. Se ela não for destruída pela falha de San Andrés, ela vai pela imaginação das pessoas, porque, cara, é muita vibração de destruição naquela cidade. Demais. Gente, 2 músicas, e agora eu vou fazer a felicidade da Juni. Apocalipse Girl. Apocalipse Girl, vou fazer a felicidade dela. Rihanna. Uhul! Suicide. Muito bom. E você conhece Natalie Kills? Natalie Kills, não. Love is a Suicide. Vamos ouvir. Vamos de 2 moças aí, em homenagem à nossa Apocalipse Girl, falando de Suicide. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. New Angeles. Eu sempre quero falar New Angels. Não, é New Angeles. New Angeles, né? Eles, é aquela coisa meio New Angeles. Mantém o Angeles, só que deixa de ser Os Anjos para ser Novos Anjos. Novos Anjos. O que faz todo Faz sentido. todo sentido. Já que a história trata muito de pessoas... Ele poderia ter mantido o espanhol, né? Nuevos Angeles. Ah, mas não Fica manteriam... estranho, né? Não, eu acho que ficaria fora do contexto de que eles são superiores. Pois é, né? Porque os americanos têm essa noção de que eles são superiores aos mexicanos, por exemplo. Sim. Então, adotar para uma cidade como New Angeles uma grafia espanhola mais do que o necessário. Então, assim, eu acho que eles teriam dificuldade. Não daria. O que a gente estava comentando aqui enquanto as músicas tocavam, e o mais legal é, como a Juninho falou, a paleta de cores que o Libermejo e o Matt utilizam. É muito legal. E assim, você identifica o que é passado e o que é presente. Só pela paleta. Só pela paleta. Tranquilo, não força. Você não precisaria ter escrita nenhuma. Nada. Você saberia que aquilo é passado e o outro é presente. O outro é presente. Então isso facilita muito. E aí é que começa a história, né? Nós temos um cara que está numa arena, a lá Gladiador. E talvez por isso eles tenham tido essa referência. E que tem que quebrar o pau, velho. E assim, aí a sensação que você vai ter é que essa galera vai quebrar o pau. E o legal é o ano, né? 20 horas e 41. Não. Logo ele fala o ano em algum lugar. Eu não vou lembrar agora não, mas é assim, não é muito... 2000 e parará. Los Angeles foi destruída. Nasce New Angeles. Exato. E ele começa com uma cena do passado, mas já, aliás, descobriu uma cena do presente, dá uma passagem rápida pelo passado e já te joga no presente de novo. Nós falando, pode parecer estranho, mas fica muito tranquilo essa passagem que ele vai te utilizando o tempo inteiro. Uma coisa que é interessante, no caso, para mim aqui, é que eu percebi que a paleta avermelhada ficou pro passado. E a paleta azulada ficou pro presente. A gente sempre fala futuro, então não é errado, é presente. Então, assim, salvo alguns momentos em que você tem uma mistura, normalmente tende a manter esse padrão. E geralmente o passado ele é mais claro, iluminado. E o presente é mais obscuro. E o presente é mais obscuro, mais pesado. Com mais preto, a presença do preto fica mais forte. Mesmo de dia, ele é mais escuro. Sim. Mesmo com a iluminação, ele continua sendo mais obscuro. E eu acho que é aí que a gente vai sendo ganhado
pela obra. Os personagens são bem simples. Não são personagens complexos, não. Pra ser bem sincero, eu até fiz essa crítica aqui com o Edson, que os personagens são muito simples. Eles são muito preto no branco. Ele não trabalhou muito complexidade aqui, não. Do personagem. Nossa, ser um personagem complexo e tal. Você desvenda o personagem nas primeiras páginas. Talvez um pouco passado seja mais preto no branco. O futuro, o presente, desculpa. O presente, ele tende a tentar jogar um cinza. Sim, ele tenta. Ele tenta mostrar uma complexidade maior. De personagens que evoluíram. Sim. Né, nesse caso. Nem por isso fica ruim ou... Não. Muito pelo contrário. A história, ela se passa num ritmo agradável. Sim, é agradável. A sensação que dá é que nada ficou muito apressado e nada ficou mal explicado. Tirando as partes que eles realmente não aprofundam, como o que aconteceu nesse terremoto, porque a gente sabe que o terremoto não foi um terremoto simples. Sim. Ele foi um terremoto que teve complicações e que fez com que pessoas que estão hoje em New Angeles, elas, por exemplo, não tenham deficiências. Então a gente não sabe se é só porque ali aconteceu uma concentração de renda alta, pode ter sido só isso, Sim. ou se há alguma coisa, por exemplo, algum tipo de toxicidade, sei lá se essa palavra existe, mas algum tipo de elemento tóxico que cause deformações em quem está fora de New Angeles. Ou se é uma questão de pobreza extrema que gera altos índices de violência, como a gente vê do lado de fora de New Angeles, e com isso mais pessoas se machucam, perdem dedos, perdem braço, ficam com cicatrizes, enfim. Isso não chega a ser uma coisa que eles abordam profundamente, mas dá a sensação de que o terremoto não foi um simples terremoto, houve alguma coisa a mais. Mas eles não falam o que foi esse a mais. E tem uma parte muito interessante que tem uma hora em que um grupo vai tentar entrar na cidade. Sim. De maneira clandestina e quem está levando acaba vendo isso, né? A deficiência que prejudicaria essa pessoa lá dentro. E aí eu acho que nesse momento onde a história ela ganha uma força muito legal, em que isso realmente impacta a ideia de como a perfeição física foi levada a outro nível. Inclusive um nível que no início, antes de começar o programa, eu e o Edson comentamos, cara, um nível incômodo. Eles elevam a perfeição a um nível muito incômodo. Esse não é, voltamos àqueles quadrinhos que não são confortáveis de ler. Sim. São quadrinhos que te incomodam e nem sempre você entende exatamente o porquê ele está te incomodando. Uma das coisas que incomoda nesse quadrinho é o nível de perfeição. E o nível de perfeição que eles alcançam através de cirurgias plásticas, né? Exatamente. Porque tudo aqui é feito através de cirurgia plástica. E as pessoas são extremamente perfeitas. Eles ganham ossos melhores, músculos melhores, mais fortes, com melhor desempenho. Muda a cara toda, gente. Cara. E aí você acaba perguntando assim, a que nível chegou... Eu acho que uma das críticas que o Lieberman acabou fazendo é a que ponto chegou a nossa medicina. Ao ponto de você tirar... Até onde é ético essas intervenções. Até onde é ético, até onde você tira os ossos de alguém e colocar ossos novos. Eu acho que isso gera até uma questão de até onde uma pessoa é humana, se você é capaz de mudar tudo nela, né? Honestamente, a própria questão de humanidade começa a ser questionado. Mas ao mesmo tempo eu vejo uma crítica à nossa sociedade, essa idolatria que a gente tem por perfeição hoje. Você olha um Instagram da vida, gente, o que é aquilo? É depressivo, tanto de gente saudável, com barriga negativa, com corpos perfeitos. E você olha aquilo e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou com esse corpo perfeito. Impecável. Eu não sou de New Angeles, gente. Pois é, eu também não sou. Não somos, Edson. A gente é da pobreza ali do lado de fora. A gente é do outro lado. E outra coisa legal, mais uma vez a gente pega um quadrinho sobre apocalipse e mais uma vez a gente pega um quadrinho sobre fechar uma cidade. Sim. Uma cidade isolada. Uma cidade completamente isolada do resto e que funciona com regras muito próprias.
Como se ela fosse um país independente. Exatamente. E assim, em nenhum momento eles falam aqui dos outros países, por sinal, né? O que aconteceu no resto dos Estados Unidos? Você não sabe, essa cidade, ela é É uma cidade isolada, fechada nela. É estranho dizer isso, né? Uma cidade fechada nela mesma. Sim. É o famoso ninguém entra E ninguém sai. e ninguém sai. Porque a segurança funciona para os dois lados, né? Embora quem saia seja tipo americano cruzando a fronteira para o México. Ou pro Canadá, né? Ou para o Canadá. Você tem liberdade para sair, mas você tem que voltar. Entendeu? Até porque, como que uma pessoa, um americano, poderia não querer estar nos Estados Unidos? É meio essa lógica no New Angeles. Por que você vai querer sair de New Angeles? Sim, não há razão. Não há razão, então você tem que ficar aqui, ué. Ali tem... Porque ali é a perfeição, né? E se é a perfeição, vamos ficar na cidade que é perfeita. A outra crítica que a gente encontra aqui, que acho que não vai dar tempo da gente terminar de abordar, porque Não, dá tempo ainda. esse daqui tá quase acabando, mas é a questão do poder. Ele também faz uma forte crítica ao poder. E aos jogos para se manter ao poder. Porque, assim, eu já ouvi dizer isso de algumas pessoas e é interessante. Não é difícil você alcançar poder. O difícil é você manter esse poder. E é o que ele se discute aqui. A manutenção desse poder, o custo que tem essa manutenção de poder. Sempre, né? E é engraçado, porque, gente, é um quadrinho que você olha e fala assim, vai ser só porradaria, sangue. Não. Tem discussões bem sérias aqui. Pobreza. Por exemplo, por que essas pessoas... Você olha, quem tá em New Angeles, isso me lembra um pouco aquele filme... Eu sempre fico lembrando de filme, né? Isso me lembra um pouco aquele filme que teve o brasileiro... que os ricos moram fora do planeta Terra. Sei. Uhum. Nossa, fugiu o nome, eu não vou lembrar agora. Mas aquela questão, por que se eles têm tecnologia que pode curar todas as pessoas... Por que não cura? Por que não cura? Por que só os ricos ou os super ricos vão ter acesso a essa tecnologia? Uhum. Vamos para 2 músicas? Bora. Suicide Solution, Ozzy Osbourne e Fade to Black, Metallica. Hoje tá pesado. Não, começamos com uma coisa light, né? Eu tô achando pesado. Daqui a pouco a gente volta. Joana, você vai perder a entrevista na Utopia. Corre, vem ouvir. Já tô ligando o rádio, hein? Calma, Mário. Não precisa correr. A Utopia agora está na internet. E o melhor de tudo é que você pode escutar a rádio enquanto estuda ou bate papo no computador. E como eu faço para escutar a Utopia? É só acessar utopia.dissonante.org. Utopia FM, agora também na internet. É só acessar utopia.dissonante.org. Suicide. Estamos de volta. Uma cena. Essa vai ser clássica. Não, e o mais legal é que quando, assim, desse quadrinho uma coisa que é legal porque o traço do Libermejo e as cores do Matt são maravilhosas. São. Fizeram um casamento. Mesmo que a história não tenha, talvez, uma certa profundidade, mas mesmo assim é gostoso de ver, é gostoso de ler. E eu não sei você, mas a minha cena é tranquilíssima. Não, a minha não. Não, a minha não é, não. Eu tô caçando ela, deixa eu achar ela aqui. Eu tava falando com o Edson que esse traço daqui me lembrou muito The Boys. Que eu acho que Suicides é de que ano? Não me lembro. Mas eu acredito Rapidinho, que... deixa só eu arrancar aqui da sua mão. Ele arrancou da minha mão. Eu estava procurando a minha cena. 2015. 2015, então... Então ele que bebeu na fonte de Suicides de The Boys. Você acha que foi tão... Eu não sei, eu vejo tantas referências nele. Eu não vejo só uma, eu vejo várias. Assim, eu não achei aqui a cena porque eu sou muito louca, entendeu? E eu não tô achando a cena, cara. Mas é a cena que a jornalista morre e ela cai no carro peladona. Caramba! E eu fico imaginando a cena.
num carro e de repente cai uma mulher, explode em cima do meu carro. Você não tá entendendo. Valeu pelo spoiler, né? Ai, desculpa. Mas é que tá escrito aqui atrás, a morte da jornalista. Ah, tá? Ah, tá. Peraí. Se não tá escrito, tá escrito em algum lugar. Gente. Não necessariamente, mas... Sim, temos uma jornalista na história. Aqui, ó. Segredos sobre a jornalista encontrada morta em sua mansão. Ah, tá. O spoiler estava na contracapa. Tá na contracapa, foi mal. Eu sabia que eu não estava dando um spoiler. Assim, eu dei spoiler da forma como ela morre. Como ela morre. Como ela é encontrada, né? Como ela aqui, morre, né? Cara, essa Exatamente. cena é muito forte. Mas tem a outra cena que é muito fofinha. Eu vou dar 2 cenas porque eu achei essa outra cena muito delicada. Que é a cena em que ele vê então esquece. Amiga. Que ele vê uma pessoa do lado de fora. Porque ele é todo perfeito. Sim. Por sinal, ele já é esse cara que a gente vê. Ah, vocês vão ver, cara. É porque tem 2 personagens aí que vocês vão ver. E um deles, embora ele esteja do lado de fora de New Angeles, ele é muito perfeito. Ele tem uma musculatura forte, já tem muita potência muscular, tal, já é alto, já é forte, já tem um corpo perfeito, assim, não tem faltando nada, não tem cicatrizes. Então, a primeira vez que ele vê uma mulher, assim, uma determinada personagem nua, e a forma como ele trata isso com muita tranquilidade. Porque, pra quem não sabe, mulheres são muito estressadas com a própria aparência. Uhum. E ela tem um defeito, assim, ela tem uma cicatriz bastante grande. Ah, sim. E aí, a forma como ele trata, gente, a sensação que dá na cena, a forma como foi desenhada e foi tratada, é como se ele não tivesse visto nenhuma imperfeição. É como se pra ele ela fosse perfeita do jeitinho que ela é, sabe? Então é uma cena muito bonita. Eu achei, assim, bastante bonita. Embora, se eu for dizer... A cena que mais me chama atenção é a da jornalista morta. A forma como ela é encontrada é chocante. Mas a cena em que ele vê essa menina também é uma cena muito bonita. Acabou sendo a cena de 2 mulheres, né? Nuas, por sinal. Mas é uma cena muito delicada. A forma como acontece. Ele vê entre a porta, né? Porque ela está se vestindo, ele vê entre a porta. E porque ele estava indo. Ele estava indo. E tem uma hora que ele leva aquele espanto. E depois você não sabe se o olhar é de pena ou de tristeza. Porque ele tem esse olhar triste. E esse olhar triste dele é normal. Não é um olhar triste pra ela, por ela. É um olhar triste porque o olhar dele é assim, né? E aí nessa cena, e aí tem esse momento em que ele, tipo... É uma cena bem bonita, vocês vão ver quando vocês lerem. E ela tentando se esconder, sabendo que nesse universo de perfeição, eu sou imperfeito. E num universo em que, imagina você num mundo em que o ódio à perfeição foi elevado e muito ao que nós temos hoje. E ela é imperfeita, ela tem a imperfeição dela. Como todos nós temos, né? Mas nos quadrinhos nós não temos, né? Assim, já que você falou nesse ponto, você pegou uma cena do presente e uma cena do passado. Sim. Foi, assim, verdade. Eu não tinha reparado. E uma das cenas do passado que eu gosto, e assim, eu acho que a Julinha até deve ter rido um pouquinho, porque tem um menininho. Ah, sim. Que ele aparece com a camisa do Super-Homem. E ele é muito parecido com o Super-Homem. Ele é loirinho. Assim, o Super-Homem é moreno, né? Não, mas vamos imaginar uma versão Super-Homem branquinho, de olhinho azul e tal. Se não fosse o cabelo loiro, era o Superman, gente. E tem uma hora em que esse personagem tá com um menininho no braço. Sim. Como se fosse o pai dele. Aquela cena é bonita. Pra mim, ela é tocante, até porque eu sou pai, lógico. Mas é muito forte aquela coisa do cara mesmo, fortão e tal, cuidando do menininho. Aquele criança, contraste de força e pureza e ingenuidade. Então, de um lado você tem força, de um outro lado você tem uma fragilidade. A proteção e o outro desprotegido. Então, é um contraste. Agora, outra cena que me ganhou é a cena inicial. A primeira cena. Assim que se abre, capítulo 1, brutalidade como enfermidade. E você vê um cara ajoelhado com uma foto na mão, com um papel na mão, acho que é uma foto, ajoelhando perto de Cristo.
E como se estivesse rezando. E por sinal, não um Cristo qualquer, um Cristo com chagas. Com chagas. A obra ela começou a me ganhar por aqui. Primeira, não foi pela capa. Foi pela primeira página. Foi. E, assim, não, essa primeira página, assim, ela só não entrou na minha favorita porque as outras duas me emocionaram sim. mais. Mas realmente, essa cena inicial, ela é linda. Linda e é simples. Não sem palavras. Sem palavras. A única palavra que vai ter no finalzinho, alguém vai falar, está na hora. Né? É hora de ir. Não dá mais para ficar aqui rezando, né? Pior. Está na hora. Pronto. Aquele momento entre ele e Deus, Deus e ele, essa figura é uma figura ainda com fé, mesmo nesse universo caótico sofredora. E sofredora. Aliás, o personagem principal, ele é muito quieto, né? É. A gente percebe que ele é muito calado. Muito calado. Poucas vezes ele fala, e talvez por isso cause mais impacto quando ele fala. Porque não é normal o personagem principal ser um personagem quieto. Exatamente. Não é nada normal. Mas pensando que ele é um guerreiro, um dos personagens principais, sim, né? Ele é guerreiro, então é interessante. Muito. Então é uma obra que talvez não vá te despertar grandes questionamentos e tudo mais, além do que a gente mesmo já procurou na obra, né, digamos assim, a ideia do poder, da perfeição, essas barreiras separatistas que não tem muita lógica, mas que existem no mundo de hoje, que se você é rico, você tem acesso a tratamentos que pessoas pobres não têm. Gente, quando a gente falou em perfeição, pensem assim, há 100 anos atrás, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a quantidade de paraplégicos Sim. que nós tínhamos era terrível. E todos eles ficando desempregados. Com o passar dos anos, a quantidade de minas explosivas que foi colocada na África até hoje causa a mina ela não foi feita para matar alguém, ela foi feita para brecar, ela foi feita para parar um grupo que está andando. Então ela não mata, ela aleja. Ela aleja. A nossa dentição por anos foi um sofrimento terrível, né, de perder dentes. E hoje em dia você tem pode parecer estranho o que eu vou falar, mas quem tem dinheiro pode tirar todos os dentes. E tem gente que faz isso. Colocar pinos, implantes, colocar novos dentes. Dentes perfeitinhos. Perfeitinhos, lindinhos, bonitinhos, fofinhos. Fortes, que não vão estragar, não vão ter cárie, não vão ter nada. E que se tiver algum problema é só você desatarrachar o parafuso, né? Tirar o parafuso, dar uma coisa ou outra, colocar de volta, ok. Então, a gente às vezes não tem noção do quanto evoluiu em alguns anos. E o quanto a nossa medicina melhorou e tornou mais humano quase todos os exames. Não todos, mas a maioria melhorou muito. E o que antes era um problema, talvez, mortal hoje em dia, e a gente está falando de coisa física, não é... alguns problemas ainda permanecem, né? Então a gente está falando de coisas que dá para se colocar um implante, que dá para se modificar o corpo aqui está em outro nível, né? Porque eles trocam músculos. Acrescentam músculos, trocam ossos, trocam face, trocam cordas vocais. Ou seja, você pode se transformar numa outra pessoa. Basicamente. Tudo que pode ser mudado, eles mudam. Eles mudam. Fisicamente é aquele, mas é uma obra que levanta essas questões. Levanta. É como eu falei, você tem que ler além, às vezes, da porradaria. Sim, porque porradaria, sim, ele tem muita força. Inclusive, quando eu comentei que ele parece muito The Boys, é justamente esses aspectos, tanto de violência quanto de questionamento. E de questionamento não daquela forma bonitinha, igual a gente está falando aqui, nossa, o excesso de beleza. Não, ele bota a perfeição na tua cara, esfrega na tua cara. E depois ele pega uma imperfeição brutal e esfrega na tua cara também. Sim. E mostra a diferença que existe entre essas duas pessoas, entre a pessoa, entre aspas, perfeita e a pessoa, entre aspas, imperfeita. Né?
E a inveja de quem está fora, que quer entrar. Que quer entrar e quer ser perfeito. E quer ser perfeito, porque quem não quer? Pois é, né? Quem não quer ser perfeito, quem não quer estar com um grupo que é bonito, que tá na moda, que tem poder. Todo mundo quer. E ele questiona muito isso. O preço que você paga para estar nesse nível. E se você está disposto a pagar, porque às vezes você entra, paga esse preço por algum tempo, e pode ser que você chegue um momento que você acha que não vale mais a pena pagar, né? Que às vezes acontece. Pode acontecer. Nine Inch Nails. Something I Can Never Have. The Cure. The Reasons Why. Muito bem, gente. Programa Quadrinhos indo embora. Semana que vem nós estamos de volta com alguém, não sei com quem, não sei pra onde, não sei como. Mas, Programa Quadrinhos, quarta-feira que vem, tá de volta. Bom almoço a todos. Continue com a programação da Rádio Utopia. Esse programa daqui a pouco vai pro nosso canal do YouTube. Então, curte lá.